Olá, queridos alunos. Na aula de hoje da disciplina de História e Fundamentos da Fisioterapia, eu vou falar um pouquinho sobre a história da fisioterapia no mundo. Depois eu falo um pouquinho na próxima aula sobre a história da fisioterapia no Brasil. Então, como que vocês acham que a fisioterapia passou dessa realidade, uma realidade mais arcaica, para essa super moderna, com equipamentos de ponta? Então, para chegar nessa realidade, a fisioterapia vem se desenvolvendo ao longo de vários períodos na história da humanidade, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, pelo Renascimento, chegando à fase da industrialização, que foi quando a fisioterapia realmente se consolidou como, como ciência, como profissão. Então vamos lá, na antiguidade, o período de 4000 a.C. a 395 depois de Cristo, já existia uma preocupação com as deformidades, que eles chamavam de diferenças incômodas, e havia uma tentativa de reverter essas deformidades, então utilizando instrumentos e às vezes até de forma bruta para reverter alguma deformidade que por acaso a pessoa viesse a ter. E para o tratamento, eles utilizavam agentes físicos, como o peixe elétrico para dor ou a água. Então, que hoje são recursos utilizados na fisioterapia, a eletroterapia e a hidroterapia. Então, desde a antiguidade que a gente vê a utilização desses recursos. Então, para efeito de tratamento, criou-se a ginástica curativa. Então, diversas formas de movimento eram utilizados. Então, o princípio lá atrás da cinesioterapia, que hoje é grandemente utilizado na fisioterapia. O imperador chinês Hong Ti criou exercícios respiratórios para evitar a obstrução, e hoje nós utilizamos a fisioterapia respiratória, né, com vários exercícios. E Cláudio Galeno criou ginástica planificada para tronco e pulmões para corrigir um tórax deformado. Então, na antiguidade, a gente já podia ver os princípios das técnicas utilizadas na fisioterapia. Na Idade Média, houve uma interrupção dos avanços na ciência e também na área da saúde, porque o corpo foi considerado como algo inferior. Então, a Idade Média era aquela época dos senhores feudais, onde a igreja e a religião tinham uma grande influência. Então, houve uma valorização da alma, do espírito e um menosprezo ao corpo. Então, houve um retrocesso na questão de saúde, na questão até de higiene também. Então, os fenômenos naturais eram vistos como uma decisão divina e os eventos negativos, até as doenças e as epidemias, eram vistas como uma ação demoníaca. Então, as doenças estavam muito mais atreladas a questões espirituais do que a questões de saúde. Então, a gente, por conta desse retrocesso, a gente pode ver que nessa época houve uma piora das condições de saúde. E o uso da atividade, que na antiguidade já era vista como curativa, foi interrompida. Então, parou-se o uso da atividade física para curar, e os exercícios passaram a ser utilizados apenas para diversão ou para potencializar o corpo. Na época do Renascimento, houve uma retomada dos estudos relativos ao cuidado com o corpo e o culto ao físico. Então, o Renascimento, um período que vai do século XV e o século XVI, volta-se o olhar para as questões da saúde. Então, houve um avanço no conhecimento da anatomia e da fisiologia humana, muito devido às guerras que ocorreram nesse período. Por conta das guerras,
os médicos da época tinham o privilégio de estudar o corpo durante o corpo morto, né, o cadáver, de fazer a dissecção do cadáver, de observar cada estrutura. Então, tiveram a oportunidade de amputar vários membros durante a guerra, e com a facilidade de você ver os cadáveres e de estudar os cadáveres, houve esse avanço no conhecimento da anatomia e da fisiologia. Então, percebam aqui nessa segunda imagem em preto e branco que até foi elaborado um atlas, um livro sobre a anatomia humana. E nessa época, os princípios de ginástica médica voltaram à tona, né? Então, a ginástica médica, ela foi compreendida na época com princípios que ainda hoje nós consideramos como o quê? O que foi compreendido naquela época, que os exercícios, eles podem ser utilizados para conservar um estado saudável, mas que para isso é necessário a regularidade nesses exercícios. Os exercícios também são benéficos para indivíduos enfermos e para pessoas com ocupações sedentárias. Então, esses princípios que foram descobertos no Renascimento são aceitos até hoje. E aí nós tivemos um período de transição do Renascimento à industrialização. E em 1864, a Sociedade Médica de Berlim diferencia a ginástica de indivíduos sãos dos indivíduos enfermos. Então, eles entendem que existe um tipo de ginástica para quem está saudável, que quer só manter a saúde, e para quem quer ser curado, né? Para quem precisa de uma cura. E também eles entenderam a diferença das ações profissionais conforme o estado de saúde da população atendida. Eles perceberam que a forma como um profissional lida com o doente deve ser diferenciada da forma que eles lidam com uma pessoa saudável. E aí vem o período da industrialização. Então, o período da industrialização foi um período onde, de fato, houve o boom da fisioterapia. Então, o que é que houve? A transformação social com produção em grande escala mediante a utilização de máquinas. Então, a industrialização, aquele formato tradicional de trabalhar várias horas, repetindo as mesmas funções, o mesmo movimento, teve uma importância fundamental na fisioterapia, esse sistema de industrialização. Então, devido às altas cargas de trabalho, ao fato de você ficar em pé muito tempo, repetindo a mesma atividade, com condições precárias, fizeram com que houvesse a proliferação de doenças durante essa época. Então, surgiram diversas doenças relacionadas ao trabalho, bem como epidemias como cólera, tuberculose, entre outras, todas relacionadas a esse ambiente de trabalho. Então, os próprios empresários, com medo de perder os seus trabalhadores, ficaram buscando profissionais para tratar essa questão das lesões ocupacionais, que hoje a gente conhece como lesão por esforço repetitivo. Então, surgiram naquelas épocas, e aí apareceram os estudos para descobertas de novos métodos de tratamento de sequelas, para tratar esses profissionais para que a produção não parasse. Então, houve um interesse de se tratar as sequelas desses trabalhadores. Então, uma das técnicas que ficou em alta
foram as massagens. E em 1804 foi criado o subcomitê do Ives Institute com o objetivo de propor regras que dariam credibilidade para atuar com o diploma de massagista. Então, esse instituto ele veio dar regras para você poder ser chamado de massagista, né, e poder atuar na área. Em 1902, nesse período de industrialização, surge a primeira escola de fisioterapia lá na Alemanha. E ela já surge com grande evidência, porque a fisioterapia surgiu com grande evidência científica, baseada em trabalhos que apresentavam, em trabalhos e em técnicas que apresentavam bons resultados, como, por exemplo, o trabalho de massoterapia desenvolvido por Mendel e Sirieix, o trabalho de cinesioterapia respiratória desenvolvido por Winfried Linton, lá em Londres, e também os trabalhos de fisioterapia neurológica desenvolvidas pelo casal Bobat, uma fisioterapeuta e um neurofisiologista, que eles instituíram o método Bobat para tratamento de pacientes com paralisia cerebral. Esse método é utilizado ainda hoje, é uma referência. Então, em 1902, quando surgiu, logo apareceram os trabalhos mostrando a importância e a eficácia da fisioterapia. E aí aconteceu o segundo grande evento da área do período da industrialização. Então, na industrialização, o primeiro evento que marcou foi a questão da rotina de trabalho nas fábricas, e o segundo grande evento que marcou a fisioterapia foram as guerras mundiais. Então, na Europa, durante a Primeira Guerra, foram recrutados profissionais massagistas para prestarem serviços à Marinha Real Britânica. Estes profissionais eles detinham conhecimentos relativos aos exercícios terapêuticos direcionados à reabilitação física. Então, na Primeira Guerra Mundial, a reabilitação física, que já vinha se fortalecendo por conta dos aspectos industriais, criou ainda mais força. E nos Estados Unidos surgiram as auxiliares em reabilitação. Essa categoria fez parte da subdivisão do Departamento Médico do Exército, né? Então, essas auxiliares de reabilitação serviam para realmente reabilitar os combatentes de guerra, e foram instituídos cursos denominados fisioterapia nas emergências de guerra, com o objetivo de formar mulheres com habilidades em reabilitação física de soldados mutilados. Então, essa questão da guerra foi o segundo ponto que gerou o boom da fisioterapia, que impulsionou a fisioterapia. E aí vem o terceiro aspecto muito importante que impulsionou a fisioterapia. Então, além da industrialização da rotina de trabalho nas fábricas, além das guerras, o terceiro ponto marcante na história da fisioterapia foram as epidemias de poliomielite, ou seja, a paralisia infantil. Então, entre 1914 e 1916, nos Estados Unidos, ocorreram as primeiras epidemias de poliomielite. E aí, na poliomielite, né, a criança ficava com várias sequelas físicas. E o programa de tratamento foi coordenado pelo Dr. Robert, um médico que ele associava o tratamento médico à fisioterapia e a orientações aos familiares. Então, a fisioterapia, que já estava em alta por conta dos trabalhadores sequelados das fábricas, por conta dos mutilados de guerra, ficou ainda mais forte por conta da poliomielite. Então, em 1921, foi criada a Associação de Fisioterapia, que atualmente é chamada de Associação Americana de Fisioterapia.
E aí veio a Segunda Guerra Mundial para enfatizar ainda mais a importância da reabilitação e da fisioterapia. Então, os serviços de reabilitação continuaram a se desenvolver devido ao grande número de vítimas na Segunda Guerra Mundial. Os princípios da reabilitação se fortaleceram e em 1948 foi criada a Confederação Mundial de Fisioterapia, que se aliou à Organização Mundial da Saúde. Então, em 1948, a fisioterapia já estava aliada à Organização Mundial da Saúde e já estava bastante conhecida pela importância na reabilitação. Então, quais são os grandes marcos da fisioterapia? Eles ocorreram no período da industrialização e foram, em primeiro lugar, a questão das sequelas dos trabalhadores das fábricas, depois as grandes guerras mundiais, que deixaram muitos soldados feridos, mutilados e com sequelas, e terceiro, a poliomielite, que também deixou muitas crianças com sequelas, e aí o mundo pôde ver a importância da fisioterapia. E próxima aula eu vou falar sobre a fisioterapia no Brasil. Obrigada pela atenção, queridos alunos.